Oi, vamos falar sobre cachorros? Eu já tenho diversos vídeos sobre cachorros aqui no canal, e eles são, sinceramente, animais que eu amo estudar e falar sobre. São tantas raças, tantas cores e tantos tamanhos de cachorro diferentes, que dá um gostinho você estudar esses animais a longo prazo. E dentro das raças de cachorro, nós temos uma raça chamada Pug, que é um cachorrinho pequeno, que normalmente vem na cor bege ou preto, e que é conhecido por ter o focinho bem pequenininho e é voltado para dentro. O Pug é muito popular nos lares brasileiros. No entanto, como uma raça extremamente popular, ele sofre muito nas mãos de pessoas mal intencionadas que criam filhotes nada saudáveis. E é sobre o Pug e os problemas de saúde que ele costuma enfrentar que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que eu criei um servidor no Discord recentemente. Nele você pode conversar com pessoas que também gostam do meu canal, fazer novos amigos e até mesmo conversar comigo. Nós temos canais para você mandar suas artes, canais para mandar seus memes, canais para mandar as fanarts que você já fez pro canal e ganhar o cargo de artista. Além disso, temos diversos bots de diversão, incluindo um bot que eu mesma programo e é exclusivo do servidor, e o nome dele é Tarquinius. O Tarquinius tem um sistema complexo de pet shop, com diversos pets para você escolher um para te fazer companhia durante sua jornada no servidor e subir de nível com ele. E diversos pets novos são criados com o tempo. O link do servidor está na descrição se você quiser entrar. Enfim, bora pro vídeo. Antes de falar sobre o cachorrinho Pug em si, vamos falar um pouco sobre a história dele. Pois apesar de parecer um cão inútil e feito só pra companhia, ele tem uma longa história incrível que você precisa saber. Os Pugs surgiram já tem muito tempo, e com muito tempo, eu digo, eles são mais velhos que a maioria das raças de cachorro que nós conhecemos atualmente. Eles surgiram na China, nos anos 400 a.C. E para fazer esses cachorrinhos, os criadores precisavam de 3 raças de cachorro, sendo que 2 delas são extintas agora. O Pug americano de Lhasa, o cão-leão chinês, cujo não encontrei fotos ou representações artísticas, e o pequinês, que é uma raça que existe até hoje. Aí você me pergunta, por que as pessoas criaram o Pug? E bom, o Pug surgiu para nada mais nada menos que ser o companheiro de pessoas ricas. Sim, hoje em dia esses cães não parecem assim tão majestosos, mas antigamente eles sentavam no trono junto com antigos imperadores chineses e monges budistas do Tibete. Mas o Pug não ficou só por aí. Ele logo se espalhou para outros países, e existem registros por foto e pintura de reis espalhados pelo mundo que tiveram Pugs de estimação, como por exemplo, a Maria Antonieta, que foi rainha da França e esposa de Luís XVI, em que nós temos essa pintura dela com um cachorrinho Pug de estimação dela, que se chamava Mops. E a Maria Antonieta não foi a única. A rainha Vitória da Inglaterra também teve um Pug de estimação, que aparecia nessa imagem aqui com um dos 38 cachorros Pug que ela tinha. Eu não disse errado. Ela tinha 38 cachorros Pug. A rainha Vitória era uma verdadeira apaixonada pela raça Pug e sempre estava rodeada pelos seus cachorrinhos. Nós temos outras diversas figuras históricas que tiveram Pugs, mas uma das figuras que mais me surpreende é a de um imperador chinês, que amava tanto os cachorrinhos Pug que criou uma lei que determinava pena de morte para qualquer pessoa que fosse flagrada roubando ou machucando um deles. E é lógico, para ele chegar nesse nível, ele com certeza tinha alguns cachorrinhos Pug no palácio. Cachorros esses que comiam uma comida mais chique do que os próprios servos do palácio. E alguns imperadores, inclusive, dedicavam guardas especificamente para protegerem os Pugs de qualquer ameaça. Ou seja, esses cachorros eram extremamente amados pelos reis. Os Pugs são, inclusive, um símbolo muito importante na China até hoje, homenageados com as estátuas dos chamados Lion Dogs, que se você não sabe, são Pugs. E quando a raça começou a sair da China e ir para outros lugares também, começou a ir para o Japão e para a Rússia. E foi por aí que eles finalmente chegaram na Europa e conseguiram conquistar o coração até mesmo da Josefina, que se você não sabe quem foi, ela era a esposa de Napoleão Bonaparte e também pegou um Pug para si. E inclusive, teve uma história de que na noite de núpcias de Napoleão com Josefina, o cachorro Pug dela não estava muito afim de dormir na mesma cama que Napoleão e deu alguma mordida nele.
o que é até desnecessário de citar, mas eu ri muito quando eu descobri. E bom, apesar de toda essa fama incrível, o Pug hoje em dia não é mais visto como um cachorro da realeza. Isso porque hoje em dia a aparência dele é frequentemente associada a um cão nada saudável. Basta te mostrar essa foto aqui. Você tá vendo os olhos esbugalhados desse cachorro e como o focinho é curto e achatado? Eu me sinto muito perturbada quando eu vejo. Mas se você não tem essa mesma sensação, basta olhar para essa imagem de uma ressonância magnética de um Pug. Isso é bizarro, não é mesmo? Eu sei que agora sim o seu coração foi afetado por essa imagem. O Pug hoje em dia é visto como um cachorro cheio de problemas de saúde, fedido, sujo, que não respira direito, obeso e que não consegue sequer andar como um cachorro normal. Algumas pessoas até mesmo espalham por aí que se você tem um Pug, ele pode estar vivo agora e no segundo seguinte pode estar tendo uma convulsão no chão e morrendo. O que, cara, infelizmente, eu não posso discordar dessas pessoas totalmente. Isso porque o Pug mal cruzado realmente é assim. E eu vou falar sobre cruzas agora. Alguns de vocês que assistem aos meus vídeos já devem conhecer a CBKC e já devem saber para que ela serve e o que ela faz. Mas mesmo assim, eu vou explicar para quem ainda não sabe ou não entende muito bem. A CBKC, nomeada Confederação Brasileira de Sinofilia, é um órgão responsável por definir quais cães são raça pura e quais cães não são. Esse órgão cria documentos que padronizam as raças e adicionam as características necessárias para um cachorro ser considerado pertencente a uma raça específica. Como, por exemplo, o cachorro Shih Tzu. Qual é o padrão do Shih Tzu, se eu for falar bem superficialmente na CBKC? Ele é definido como um cachorro de pelos longos e lisos, focinho curto, mas nem tanto, orelhas caídas e cores que podem variar entre marrom, bege, preto com branco, marrom com branco e tudo mais. Então, de acordo com a CBKC, isso é um Shih Tzu. E se o seu cachorro não se enquadra nas características listadas, ele é um vira-lata que não pode ser considerado um Shih Tzu raça pura. É basicamente a CBKC que emite os chamados pedigrees dos cachorros, que contém as raças, nomes e cruzas dos pais do seu cachorro e um atestado de pureza, que diz que ele é daquela raça. E vamos ver o que a CBKC fala sobre o Pug? Ela começa definindo o Pug como um cachorro quadrado e robusto. Isso significa que se você desenhar um quadrado ao redor do Pug, ele vai ocupar bastante espaço desse quadrado. E em termos mais simples, significa que os ombros dele são alinhados com as costas. Inclusive, existe uma questão no padrão do Pug que é um pouco curiosa. O Pug é uma das únicas caças de cachorro que você consegue diferenciar um macho de uma fêmea sem ter que olhar para as genitálias dele, sabia? Sim, basicamente, não existe um padrão específico que liste diferença entre o Pug macho e a Pug fêmea, mas a CBKC define que os Pugs machos devem ter características masculinas e que as fêmeas devem ter características femininas. Como exatamente? Os machos costumam ter rostos mais volumosos e gordos, enquanto as fêmeas têm rostos mais delicados. Os machos costumam ter rostos com muito mais rugas, enquanto os rostos das fêmeas têm rugas, mas são mais lisinhos. Os machos são mais altos e volumosos que as fêmeas, e também temos a questão do temperamento, em que os machos costumam ser mais sociáveis, carinhosos e apegados à comida que as fêmeas. Mas em compensação, são mais territorialistas, se distraem com facilidade e são mais difíceis de treinar, enquanto as pugs fêmeas são mais simples de treinar, costumam ser mais dependentes se precisarem tanto de amor e carinho, mas têm problemas porque são mais introvertidas e precisam de mais trabalho para socializar com outros cachorros. Desconfiam de crianças algumas vezes e são mais emotivas. Parando de falar sobre machos e fêmeas, nós também temos na CBKC a definição de que o Pug é um cachorro braquicefálico, o que significa que o focinho dele é curto, mas não chega a ser achatado como no caso do pequinês, porque a mandíbula é levemente prostrada para frente, mas não tão prostrada ao ponto de parecer um bulldog. E a própria CBKC define que para um cão ser um exemplar saudável e 100% puro, ele precisa ter uma respiração constante e confortável, que não seja atrapalhada por aspectos do corpo como vias aéreas muito pequenas, ou que são bloqueadas por rugas do cachorro. E aqui eu vou te surpreender com essa imagem que está aparecendo aí na tela. Você com certeza deve pensar que o Pug mais correto aí é o segundo. Mas é mentira, o mais correto é o primeiro. Isso porque ele tem um focinho largo o suficiente, enquanto o segundo Pug tem um focinho que não parece ser nada largo. E por último, eu vou falar sobre os olhos. A CBKC diz que os olhos devem ter um tamanho considerável, mas não devem ser grandes demais e muito menos estrábicos.
Os pugs não podem ter olhos muito pequenos, devem ter olhos num tamanho que concorde com a anatomia deles, como exemplo, os olhos desse cachorro aqui, que são visivelmente em bom tamanho. Não podem acontecer olhos com as pupilas voltadas para os lados, olhos saltados ou grandes demais e nem mesmo olhos claros. Os olhos devem ser bem alinhados, em bom tamanho e completamente pretos. No entanto, a CBKC não necessariamente diz que os pugs que estão fora das características são vira-latas. A verdade é que a grande maioria deles não são vira-latas, mas pugs puros. Só que pugs que não foram bem cruzados. Como assim? Isso significa que os criadores clandestinos e fundos de quintal pegaram os pugs com focinhos mais achatados e olhos mais esbugalhados e começaram a reproduzir esses pugs entre si, gerando cada vez mais exemplares com problemas de saúde e cachorros com focinhos que encurtavam cada vez mais. Isso tem motivo, e esse motivo inclusive justifica toda aquela obsessão dos reis e pessoas ricas pelos pugs nos tempos antigos. Olhos enormes e esbugalhados fazem as pessoas pensarem em bebês, e o pug é associado a eles. Quando você vê um pug com olhos enormes e esbugalhados, você tem a mesma sensação de fofura de um bebê humano e sente vontade de protegê-lo. Por isso, as pessoas tendem a achar esses cachorros completamente mal cruzados e doentes mais fofos do que os cachorros puros e saudáveis de verdade, e passam a comprar eles. Mas é lógico que alguns desses pugs mal cruzados são vira-latas. No caso dos olhos e focinho, ainda tem chance de ser um cão raça pura mal cruzado, mas se o cachorro tem olhos claros ou cores exóticas, ele é um vira-lata. Dito isso, vamos jogar alguns pugs? Vou julgá-los em cães raça pura, que são saudáveis, cães mal cruzados, que são provavelmente cães raça pura, só que com problemas de saúde e cães nada ideais, e os vira-latas, que são pugs misturados com outras raças de cachorro. Começando com um pug dessa imagem. Ele tem um focinho bem estruturado, rugas moderadas na face, mas ainda existentes, e olhos retos, em tamanho bom e escuros. Raça pura. Agora vamos para esse da segunda imagem. Ele tem olhos enormes, saltados e voltados para os lados. Mal cruzado. Esse terceiro cachorro aqui não apresenta rugas. Tem olhos esbugalhados e tortos e tem algo de errado com o focinho dele. Mal cruzado. Esse pug aqui tem uma boa conformidade facial, com algumas rugas, focinho e olhos bem distribuídos, mas ele é da cor branca, uma cor que não é permitida dentro da raça e com certeza tem influência de outras raças. Vira-lata. E por último, vamos julgar esse aqui. Ele tem um focinho pequeno demais e os olhos são claros além de muito espaçados. Vira-lata. E gente, algumas pessoas comentam no meu vídeo falando que ai, não importa se não é puro, o que importa é o amor. E não é bem assim, gente. Para início de conversa, os pugs deformados que eu mostrei anteriormente têm uma péssima qualidade de vida. Eles têm problemas para respirarem que a longo prazo podem exigir cirurgia. O cérebro deles é comprimido dentro do crânio, o que pode levar a convulsões, problemas no desenvolvimento e problemas por todo o corpo e principalmente, uma grande maioria deles é obeso ou acima do peso ideal, o que pode levar a problemas cardíacos, problemas nos ossos, problemas respiratórios agravados, hipertensão arterial canina, diabetes e até mesmo pode fazer o seu cachorro morrer do nada. Além disso, não é só o amor que importa, pois a partir do momento que você compra um cachorro vira-lata pensando ser um de raça, você está financiando criadores clandestinos que maltratam cachorras, fazem elas cruzarem diversas vezes por ano até morrerem e maltratam filhotes. As pessoas normalizam o pug como um cachorro sedentário e preguiçoso, mas ele não é. Os pugs gostam muito de se exercitar e correr, e inclusive podem praticar esportes de cachorros como o próprio agility, e correm muito respirando de forma maravilhosa quando são bem cruzados. Enquanto isso, os cães mal cruzados da raça sequer conseguem andar direito sem sentirem dor, têm expectativa de vida reduzida e uma simples caminhada até o parque já faz eles começarem a hiperventilar e respirar mal. Isso não deve ser normalizado. E aí que eu digo uma coisa que pode chocar muitas pessoas. Os pugs que desviam do padrão da raça devem ser extintos. Pugs com focinho comprometido por causa de muitas rugas ou conformidade ruim, pugs com olhos esbugalhados, pugs extremamente pesados por natureza, e todos os pugs problemáticos devem ser extintos. Mas como sempre digo nesses vídeos, a minha proposta não é sobre eutanasiar esses cachorros. A minha proposta é sobre começar resgatando as matrizes, pais e filhotes desses cachorros dos canis clandestinos e fundos de quintal, e prender os criadores desses canis.
Os cachorros devem ser castrados e passar por cuidados paliativos, pois a maior parte dessas malformações típicas de cães mal cruzados não tem cura, mas você pode melhorar a qualidade de vida deles. E algumas ações seriam regular a dieta do cachorro para manter ele no peso ideal, levar frequentemente para fazer exercícios como no passeio e deixar eles brincarem, mas não exagerarem muito no esporte e, se necessário, levar o cachorro ao veterinário para operar as vias aéreas para que fiquem mais abertas. No entanto, o principal de tudo isso é a castração. Qualquer pug que apresente malformações, problemas de saúde muito comprometedores ou características desqualificantes da raça devem ser castrados para que não possam gerar mais filhotes. Nós devemos deixar a reprodução desses cães nas mãos dos canis éticos e aprovados pela CBKC, que em questão dos pugs, a CBKC não peca em aprovar apenas os canis que criam a raça com excelência e cuidam dele de uma forma que eles vivem vidas melhores, até mesmo que nós. E agora, uma solução para vocês que estão assistindo a esse vídeo. Pesquisem antes de comprarem um pug. Quando escolherem o canil, sempre perguntem se eles dão pedigree da CBKC, sempre peça para ver fotos das mamães e dos papais pugs, peça para ver exames médicos desses cachorros para averiguar se eles são realmente saudáveis, pede para ver o pedigree do pai e da mãe e, principalmente, avalie por conta própria se eles não são mal cruzados, pois o pug é uma raça extremamente simples de você determinar uma boa cruza e uma péssima cruza. Desconfie sempre de cachorros muito baratos, canis que ninguém conhece e que não têm um histórico documentado, e jamais acredite em propagandas de cor exótica, pois isso tudo é mentira. Desconfie de qualquer canil que esteja vendendo um pug abaixo de R$ 1.200 e prefira investir bem nesse cachorro, pegando um canil de extrema confiança. Agora, se você tem um pug mal cruzado ou mestiço, pense bem nos cuidados que eu sugeri de você fazer. Se ele respira mal, comenta disso com o veterinário na próxima consulta, pois as vias aéreas podem ser corrigidas com uma cirurgia que vai ajudar o cachorro a viver uma vida muito melhor. Lembre-se de manter ele no peso ideal e tudo mais. E o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve, compartilha e não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Eu gostaria de mandar um salve aos membros do canal. Um salve a você, Gideon, e um salve a você, Ember. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar membro do canal também ou mandar um valeu nos comentários. E me segue no Instagram se quiser acompanhar mais. Tchau, tchau, galera!